Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. Pegue o livro aí de vocês e abram aí na página 6. Hoje nós vamos falar sobre as esculturas gregas, tá? Os principais escultores gregos foram Miró, Policleto, Fídias e Praxíteles. Tá? Suas obras destacam-se pela harmonia de grande proximidade com a realidade. Tá? As estátuas gregas elas vão ser inspiradas por esses artistas da época da Grécia Antiga, tá? Que vai ser no período clássico, helenístico e clássico, né? Que vão aparecer realmente, tanto é que os gregos eles cultuavam o corpo e a mente, tá? Então as suas anatomias no início era um pouco assim, não tão perfeitas, sempre inspirados também um pouco da arte egípcia, mas depois eles vão pegar um aperfeiçoamento de tal forma que vai ser a própria realidade do corpo humano. Pode ver que algumas dessas estátuas elas fazem movimentos, certo? Que às vezes a gente vê que quase impossível, vamos botar assim, para um ser humano normal, mas ela vai mostrar movimentos e também a perfeição do corpo. Normalmente a maioria das suas estátuas são feitas nuas para mostrar a perfeição do corpo, tá? Vamos lá. As estátuas de homens nus e mulheres seminuas eram estilizadas principalmente para representar um deus ou uma deusa nos templos ou para decorar túmulos, tá? E também, incrível que pareça, muito dessa arte grega vai ser copiado por outras civilizações, principalmente a romana, na qual anos depois vai vir quando vai vir o período do Renascimento, o período renascentista, eles vão se inspirar isso lá no final da Idade Média nas estátuas grego-romanas pela perfeição da anatomia do corpo. A diferença vai ser um pouco, né? Vai ser no sentido dos rostos que vão mostrar mais a realidade do que na Grécia. Vocês podem ver que a Grécia, o rosto, o corpo sempre belos, tá? Já um pouco na Idade Média, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando vem o Renascimento, vai mostrar um pouco mais diferente. Mas a gente está falando na realidade da Grécia Antiga. Vamos lá. Policleto criou um canone sobre proporções do corpo humano, segundo o qual a escultura de um corpo poderia ser dividido em 7 partes, proporcionais ao tamanho da sua cabeça. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 1,82 m, vamos botar em 1,80 m, eu teria 8 cabeças. Entendeu? Então vocês estão vendo aí na página 6 a divisão, né, da estátua em cabeça. Pode ver que ela dá 7 cabeças da estátua, tá? Então ele acha que o sentido da medida corporal de uma pessoa ela é feita da cabeça e daria no sentido de 7 cabeças. Mas conforme a altura da pessoa, você pode acrescentar aí essas cabeças. Mas normalmente a base são 7 cabeças, tá? Fídias criou a figura que reflete a dignidade dos deuses, como as esculturas de Atenas no Pantenon e as estátuas de Zeus em Olímpia, que não sobreviveram ao tempo e foi encarregado de reedificação da Acrópole de Atenas, devastada pelos persas em 480 a.C. Muitas das coisas da Grécia Antiga foram destruídas não só pelos persas, né, se perderam aí muita coisa aí na história, como também no sentido dos turcos otomanos quando eles tomam a Grécia e eles vão bombardear com balas de canhões mesmo, né, o Pantenon,
né, lá em Atenas, onde ficava a deusa. E muito dos fragmentos que se soltaram, né, que quebraram daquelas esculturas, daquela arte, muito delas eles pegaram e venderam para outros países. Por exemplo, tem muita coisa da parte do Pantenon que está nos Estados Unidos, que o milionário foi lá e comprou aqueles pedaços e levou essa arte para os Estados Unidos. Tanto é que existe processos até hoje para tentar recuperar a Grécia, recuperar isso que foi roubado da sua história, tá? Então eu vou passar um vídeo para vocês aí agora, falando um pouco, tá, dessa história das esculturas gregas. Dá uma olhadinha aí, daqui a pouco a gente se fala. A arte na Grécia. Escultura. A arte grega está dividida em dois períodos históricos, o arcaico e o clássico. O período arcaico vai de meados do século VII a.C. até a época das guerras pérsicas, no século V a.C. Tem início, então, o período clássico, que vai até o fim da Guerra do Peloponeso, no século IV a.C. No século V a.C., chamado de Século de Péricles ou Idade de Ouro de Atenas, as atividades intelectuais, artísticas e políticas manifestaram a grandeza desta cultura. Para os gregos, a beleza de suas obras estava ligada à proporção, relação padrão entre medidas diferentes em um mesmo suporte, e à simetria, harmonia resultante de combinações de tamanho, forma e posição, de proporções regulares. Na composição das obras, os principais materiais utilizados eram mármore, bronze, pedra, madeira e terracota. A escultura é uma das mais importantes expressões da cultura grega. Por volta do século VII a.C., os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras masculinas. A arte grega não tinha função religiosa, como no Egito. Insatisfeito com a aparência de rigidez, o escultor grego imprimiu em seu trabalho a ideia de mobilidade. Veja a cópia romana do Discóbulo, de Miron, feita em homenagem aos atletas. O original grego data de cerca de 450 a.C., possui altura de 1,55 m e encontra-se no Museu Nacional Romano. É bem parecida com a imagem do atleta brasileiro de lançamento de disco Cleomar da Silva, nesta fotografia de 2018. A escultura mostra um homem com seu corpo retorcido e com a perna direita sustentando seu peso. O pé esquerdo tem os dedos curvados. Ele está quase lançando o disco. A preocupação de Miron é captar qualidades estéticas que criem arcos na posição dos braços. Um senso de harmonia na proporção do corpo que é discutível por não ser uma posição real em um atleta. A feição serena se contrapõe ao movimento. Ele está prestes a lançar um dardo e seu rosto é nobre, calmo. Por que está nu? Para não cobrir a beleza do corpo no esporte. Uma celebração do que o corpo pode alcançar. Lembra o potencial humano e a perfeição tão interessantes para os gregos. Já na escultura do período arcaico é bem diferente. Nota-se a influência do Egito não só como fonte inspiradora, mas também na técnica. O escultor grego desse período, como o escultor egípcio, apreciava a simetria natural do corpo humano. Para deixar clara essa simetria, o artista esculpia figuras masculinas nuas, retas, em rigorosa posição frontal e com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamado kouros, que significa homem jovem. A escultura no período helenístico apresenta características bem diferentes. Nota-se a mudança de temas e técnicas utilizadas pelos escultores, como, por exemplo, a exploração de temas cotidianos, expressões dramáticas, maior grau de realismo e emoção, além do aumento das dimensões e dos volumes. Tem a tendência de expressar
sob forma humana ideias e sentimentos como paz, amor, liberdade, vitória. E outra característica é o início do nu feminino, como você vê na imagem, pois nos períodos arcaico e clássico, as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. No início do século III a.C., os escultores já aceitavam a ideia de que suas figuras deveriam expressar movimento e despertar no observador o desejo de andar em torno delas para examiná-las de vários ângulos. A grande novidade da escultura do período helenístico, entretanto, foi a representação de grupos de pessoas em vez de apenas uma figura. Fídias, Miron, Policleto, Lísipo, Praxíteles, Scopas são alguns dos famosos escultores da Grécia Antiga. O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predominam ritmo, equilíbrio e harmonia. Apresenta como características racionalismo, amor pela beleza, interesse pelo homem. Na imagem 1, você aprecia a estátua da deusa Ártemis com uma corça, exibida no Museu do Louvre, em Paris. Na mitologia grega, Ártemis, deusa da lua, da caça e da pureza, era irmã gêmea de Apolo e é normalmente representada como uma deusa protetora e, ao mesmo tempo, vingativa. Na imagem 2, você vê a estátua de Zeus Olímpico, considerada uma das maravilhas do mundo antigo, feita por Fídias, o maior escultor deste período. A civilização grega glorificou o homem como a mais expressiva criatura do universo. A busca da perfeição estética foi uma constante na arte. A evolução da escultura grega antiga compreende 3 grandes períodos: arcaico, clássico e helenístico. No início, as formas são mais rudes e pouco naturais. Vão evoluindo para um tipo heróico de representação do homem, sempre jovem, belo e modelar. No fim, o naturalismo dá lugar ao realismo, com a representação de várias idades do homem e de modelos menos regulares e patéticos como bêbados, moribundos, figuras dolorosas, anões e etc. A arte e a arquitetura gregas tiveram início no período arcaico, que ocorreu entre os anos 750 a 780 a.C., e ao longo da história sofreram transformações sempre visando a perfeição em suas representações. Nesse mesmo período, os gregos tiveram contatos com a arte faraônica, e desse contato adquiriram conhecimento sobre a arte egípcia, o que influenciou as esculturas gregas nos períodos seguintes. O período clássico severo ocorreu aproximadamente entre 480 e 450 a.C. Conhecido como a Época do Ouro, foi o auge da arte na Grécia. Nesse período, a arte era tão importante quanto a ciência, o que mostra o realismo nacionalista dos gregos. Na representação da figura humana, havia preocupação com os detalhes e movimento do corpo. Algumas das características mais presentes nas obras do período são a ruptura da frontalidade, anatomia mais natural, apoio numa só perna com outra levemente apoiada e a representação de expressão seca nos rostos. Outro aspecto bastante utilizado era a proporção áurea, que equivale a aproximadamente 1,6. Os gregos aplicavam esse conceito nas culturas do corpo humano, descobrindo diversas relações de medida. Um exemplo do uso da proporção é o escultor Policleto, que no século XX a.C. afirmou que o corpo é 7 vezes o tamanho da cabeça. Período severo. O período severo possui rigor e sobriedade do tratamento dos corpos e rostos, congelando uma ação. O período severo abandona a rigidez e a atitude estática do corpo e em um estudo mais detalhado na anatomia. Os detalhes decorativos são reduzidos a um mínimo. O estilo severo trouxe uma série de importantes inovações formais, técnicas e ideológicas para a escultura. A partir de 338 a.C., já no período helenístico, quando a Grécia foi incorporada a Roma, houve a sofisticação da arte, apesar do poder da civilização ter caído devido às guerras internas. Neste período também havia o cuidado em representar o ser humano detalhadamente, mas ainda baseado no conceito do belo ideal. A diferença é que havia uma expressão mais teatral, complexa, com mais sentimento, características que se manifestaram no movimento barroco posteriormente. Havia também um melhor caimento do tecido sobre o corpo, o que tornava as estátuas ainda mais perfeitas.
Podemos relacionar o conceito de belo dos gregos com o dos filósofos Platão e Aristóteles. Platão dizia que a arte deve seguir a razão, procurando atingir tipos ideais, desprezando traços individuais das pessoas. Afirma também que o belo é proporcional, harmonioso e absoluto. O discípulo Aristóteles introduziu a noção de beleza ao mundo sensível. Seu conceito de belo relacionou-se com a ordenação e harmonia da forma, perceptível nas obras que utilizavam a proporção áurea. Dizia que não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução, ideia que se encaixa perfeitamente nos aspectos adotados nas esculturas gregas. Ambos os filósofos consideram o belo ideal como algo universal, necessário, absoluto e infinitamente superior à razão. De modo geral, as inovações observadas nas esculturas da Grécia entre os períodos clássico, severo e helenístico foram o naturalismo das formas, mas com a idealização geral da figura humana. Regras de representação dos corpos, quebra da lei da frontalidade e surgimento do sorriso e do nu. E aí, pessoal, viram o vídeo? Deram para entender mais ou menos o que eu estava falando aqui da página 6 e também da página 7, tá? Já no século, só para finalizar aí, no século 6 a.C. marcou a segunda classicismo ou baixo classicismo, período em que se destacou os escultores Praxíteles, Escopas e Lícipo. Observe algumas das características artísticas desses escultores a seguir. Vocês já podem ver que eles já usam 8 cabeças. Aqui, no caso de Policleto, ele usa 7. Tá? A escultura representava o rosto da estátua e as emoções e angústias, inventando o retrato psicológico. Lipso instituiu canone de 8 cabeças, tá? Diferente de Policleto, tá? Que eram 7 cabeças. Pessoal, faça os exercícios aí da página 7. Semana que vem a gente dá uma corrigida nesses exercícios, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês e um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!